Aqui. Que bom que você veio. Eu mandei alguns e-mails falando assim, eu estou pulando de alegria que você se inscreveu para vir. E realmente eu estou muito alegre que você está aqui. Nós podemos estar juntos, realmente é um privilégio tremendo. E eu queria contar para você, no final nós vamos dar de presente para vocês uma cópia eletrônica, o formato Kindle, né, da Amazon, do livro Pequenos Hábitos, Grandes Resultados. Eu acordei hoje de manhã com uma notícia que eu até agora não me recuperei dela. Ele está na lista dos best-sellers da Amazon. E eu estou assim... Foi uma surpresa, assim, porque eu pensei, bom, para o livro assim, começar a ser conhecido, a gente tem que fazer muita campanha e tal. Faz uma semana que a gente colocou ele no Kindle. E eu falei, puxa vida, isso é um presentaço de Deus. Muito grato, realmente. Eu queria contar para vocês uma história que eu sempre conto, que é a história do Michael Phelps. Michael Phelps, ele é conhecido mundialmente, ele é o maior atleta olímpico de todos os tempos, 37 recordes batidos. Perdi a conta das medalhas que ele já ganhou, das medalhas de ouro, inclusive. Mas o Michael Phelps tem um segredo, que é esse cara aqui, Bob Bowman. O Bob Bowman conheceu o Michael Phelps quando ele tinha 7 anos de idade. O Michael Phelps tinha 7 anos de idade. Uma criança muito ativa, muita energia. E a mãe dele resolveu levar ele para aula de natação para ver se ele conseguia acalmar um pouco. E foi lá que o Bob Bowman percebeu que ele tinha um porte físico de pernas curtas, braços longos, mãos grandes, dorso largo. Ele falou, esse cara pode virar um bom nadador. E ele então passou praticamente a vida inteira do Michael Phelps treinando ele. E o que eu vou contar aqui aconteceu em 2008, na China, e foi nas Olimpíadas de 2008 lá. O Michael Phelps, naquele dia, ele ia concorrer ao nado borboleta 200 metros, que é a modalidade preferida dele. E ele fez tudo como ele costuma fazer. Ele tem um ritual sagrado toda manhã. Ele acorda às 6 horas da manhã, às 6h30 ele tem um café da manhã, que são ovos, aveia e 3 shakes. Ele tem uma dieta de 10.000 calorias por dia. Né? Quando a gente come 2.000 calorias, a gente acha que comeu demais. Então ele faz alongamentos, depois aquecimentos, e depois ele senta esperando ser chamado. Quando ele é chamado, ele sobe no bloco, ele desce do bloco, ele balança os braços 3 vezes e sobe novamente. Tudo faz parte do ritual dele, que foi ensinado pelo Bob Bowman, foi uma rotina criada. Ele também coloca o fone de ouvido e escuta uma playlist de hip hop. E isso é sempre assim. Então, lá em 13 de agosto de 2008, ele estava aguardando ser chamado, foi chamado, fez todo esse ritual. E uma coisa que o Bob Bowman ensinou para ele foi gravar um filme mental, que o Bob Bowman chamou de The Perfect Race, ou seja, a competição perfeita, onde ele ensinou o Michael a sentir cada parte e memorizar cada parte de uma competição. Desde o momento onde ele pularia na água, a sensação da água, cada braçada, as viradas olímpicas, e ele teria que fazer isso enquanto ele estava treinando, antes de ele dormir, quando ele acordasse, ele tinha um ritual de passar esse vídeo mental. E de volta lá a Beijing, ele pulou na água quando foi dado o disparo, e quando ele pulou, ele notou que o óculos dele de natação estava embaçando. Ele achou que talvez fosse parar, mas foi piorando, foi entrando água dos 2 lados. A única alternativa que ele teve foi fechar os olhos e continuar nadando. O problema é que ele não ia enxergar a linha preta lá do fundo da piscina, ele não ia enxergar o T avisando que a parede do outro lado da piscina estava próxima, ou seja, ele ia ter que nadar às cegas. Mas ele não teve nenhum problema porque ele usou o quê? O filme mental, exatamente. O que ele fez foi fechar os olhos e simplesmente continuar nadando usando esse filme mental. Ele fez a primeiro lap, virada olímpica, segundo, terceiro, e daí ele ia começar o último lap. No último lap, a hora que chegou na metade, ele acelerou. É uma estratégia dele, ele sempre acelera a partir da metade da segunda volta. Quando ele acelerou, ele começou a escutar gritos na plateia. Ele não sabia se era para ele, se era para algum dos outros competidores, estava de olhos fechados, mas ele continuou nadando, e daí
próximo já da parede, ele sentiu que faltavam ainda 3 braçadas. Ele deu a primeira, deu a segunda e sentiu que precisava realmente de mais uma. Ele foi, esticou o braço, a hora que ele esticou o braço, a mão dele encostou na parede. Quando ele encostou na parede, ele levantou a cabeça, tirou os óculos, olhou para o painel eletrônico e tinha um WR do lado do nome dele. Ele tinha acabado de bater um recorde mundial, World Record, de olhos fechados. E, logicamente, uma medalha de ouro, mais uma medalha de ouro para a coleção. O Bob Bowman diz que o que ele fez com Michael Phelps foi ensinar a ele hábitos específicos que não tinham nada a ver com a natação, mas tinham a ver com a mentalidade do Michael Phelps, para que ele ficasse calmo e focado em cada competição. E isso foi a vantagem competitiva que ele teve e que ele ainda tem. Porque as informações sobre como nadar melhor, ou como treinar, como se alimentar, tudo mais, hoje elas são commodity. Aliás, toda informação hoje é commodity. Você acha em qualquer lugar na internet. Mas uma mentalidade que privilegie e te dá vantagem competitiva é privilégio de poucos. E hoje à noite nós vamos te mostrar como você pode construir uma mentalidade de alta performance. Nós vamos te ensinar práticas específicas e o nosso objetivo é que você saia daqui com o material necessário aí na sua mente para poder colocar isso em prática. Vamos lá então. Vamos lá para outra piscina. E esse daí não é o Michael Phelps, é o Marcos Barros. E coincidentemente em 2008 também. Então, enquanto o Michael Phelps estava lá batendo o recorde na China de nado borboleta 200 metros, o Marcos Barros estava na piscina lá nas Ilhas Canárias batendo um recorde de peso corporal. Dá para ver ali pela bochecha do animal ali. Eu estava com 12 quilos a mais que eu tenho hoje, aproximadamente. E eu vivia, naquele momento, eu estava vivendo, a gente estava de férias, logicamente, maravilhoso o tempo. E eu não sabia que eu estava prestes a enfrentar uma crise pessoal bastante séria. Naquela época, algumas pessoas que estão aqui me visitaram lá na Inglaterra. Eu passei 19 anos na Inglaterra, estou voltando para lá agora em julho, de mudança, mas vou ficar voltando aqui para o Brasil para encher o saco de muita gente ainda. Mas nessa época eu dava cursos, meus clientes eram multinacionais e eu viajava o mundo junto com a minha esposa, a Neneta, que está aí, que está ali também. E eu pensei, eu estou no auge da vida, né? Não tem jeito de ficar melhor que isso daqui, provavelmente. Bom, daí as crises começaram, elas sempre vêm, não é verdade? Eu fui no médico, o médico me falou, cara, você está em rota de colisão com um problema cardíaco. Sua pressão é alta, você tem histórico na família, você tem colesterol alto, você tem triglicéridos alto, você é sedentário, se alimenta pessimamente mal. Então, ou você muda a sua dieta e começa a fazer exercício, ou então você vai ter problema sério em breve. Eu falei, bom, tranquilo, né? Vamos lá. E eu comecei a experimentar, ou tentar trazer essas mudanças na minha vida. E descobri que é muito difícil mudar. E não era só isso também. 2008 foi um ano que aconteceu algo trágico na Europa e nos Estados Unidos. Quem lembra o que foi? Isso, crise imobiliária. Tem alguém que trabalha com imóveis aqui? Tem. Pois é, 2008, crise imobiliária nos Estados Unidos, Lehman Brothers quebraram e provocou uma onda que chegou na Europa e nós estávamos lá, nós tínhamos imóveis lá na Inglaterra também, nós perdemos quase todos. E por causa da crise, os meus clientes corporativos, eles também cortaram os nossos contratos, de repente eu não tinha mais contrato. Daí eu descobri que eu era péssimo para lidar com dinheiro também, porque eu não tinha reservas e não conseguia absorver as flutuações de mercado. E com isso, então, a gente viveu crise após crise. Mas isso daí trouxe um desejo muito grande de descobrir por que era tão difícil assim mudar. Por que nós fazemos regime e abandonamos? Alguém aqui já fez regime? Ah, só eu. Ah, tá. E alguém aqui já fez regime e já abandonou no meio do caminho? Quem nunca fez isso, né? Alguém aqui já comprou membresia de academia e pagou assim o ano inteiro para já não ter desculpa, usou 2 ou 3 vezes e nunca mais voltou. Já escutei essa história muitas e muitas vezes. Isso é a nossa natureza humana funciona exatamente desse jeito. Mas eu ganhei uma coleção de CDs do Anthony Robbins, 12 CDs, comecei a escutar sobre transformação pessoal, fiquei fascinado. Comecei a aplicar isso em alguns ataques de pânico que eu e a Neneta estávamos tendo e funcionou. Eu falei, gente, isso daqui é maravilhoso, eu preciso conhecer mais sobre isso daqui.
comecei a ler livros, fazer cursos, e livro após livro, curso após curso, até que a gente começou a usar técnicas que começaram a dar certo. E hoje, mais de 10 anos depois, eu estou aqui para contar para vocês o que funciona e o que não funciona. E vamos lá então. Está curioso agora? Fantástico, vamos lá então. Vamos supor então que você, de repente, estava lá todo tranquilo, pensando sobre a sua vida, e aparece o gênio da lâmpada maravilhosa. Você olha para ele, assusta, e ele se apresenta, fala, tudo bem, eu sou o gênio da lâmpada maravilhosa, venho aqui para atender um desejo seu. Você olha e fala para ele, cara, você parece tanto Will Smith. Não, eu sou o gênio da lâmpada maravilhosa. Então, é o seguinte, você tem direito a ter um sonho. Você escolhe qual é esse sonho que você deseja, e eu vou garantir para você que não vai faltar recursos, não vai faltar pessoas, não vai faltar tempo, energia, saúde, informação, conhecimento, absolutamente nada que você precisar para fazer esse sonho dar certo vai faltar para você. Combinado? Você fica meio assim, ué, combinado então, vamos lá então. E daí, o gênio desaparece e você continua vivendo a sua vida. Bom, eu queria te perguntar então, se você fosse capaz de redesenhar a sua vida hoje, a partir de hoje, até o último dia da sua vida, você tem o poder de redesenhar a sua vida, sabendo que não vai te faltar nenhum recurso, não vão te faltar pessoas ou dinheiro para fazer aquilo que você precisa. O gênio só não falou que vai encher seu bolso de dinheiro, ele vai te ajudar a realizar seus sonhos, mas não vai colocar dinheiro no seu bolso, e você vai ter que fazer isso daí. Mas se não vai te faltar coisa alguma, o que você faria com o resto da sua vida? O que seria o seu projeto para o resto da sua vida? E o nosso objetivo aqui hoje à noite é a gente pensar um pouquinho sobre essa pergunta. O que eu quero fazer com o resto da minha vida a partir de hoje? Se você pudesse, então, redesenhar a sua vida a partir de hoje, como seria essa vida? Sendo que não existem limitações para aquilo que você pode sonhar ou realizar. Bom, talvez o seu sonho vai ser deixar o trabalho que você hoje está trabalhando, né, e fazer alguma coisa diferente, não sei. Talvez o seu sonho vai ser relacionado à sua família, talvez uma combinação dos dois. Mas uma coisa é certa, qualquer que seja o sonho que você tenha, provavelmente o seu trabalho está relacionado a esse sonho. Ou esse sonho vai depender de alguma forma do seu trabalho. Então, nós vamos estar conversando sobre isso. Algumas sugestões para que você possa sonhar e prosseguir no seu sonho de maneira eficaz. Primeiro, evite a filosofia desse sujeito, que você já sabe qual que é. Exato. Você não quer deixar a vida te levar. Se você deixa a vida te levar, a vida sempre te leva para onde você não gostaria de chegar, sempre. Você tem uma opção melhor. A minha sugestão é que você viva de maneira extremamente intencional. Ou seja, você faça as suas escolhas e você gaste o seu tempo de maneira coerente com as escolhas que você fez realmente. Segunda sugestão, não faça aquilo que as pessoas que foram entrevistadas por essa enfermeira britânica antes de morrerem falaram para ela. Ela era enfermeira de um hospital de doenças terminais na Inglaterra e ela costumava conversar com os enfermos e perguntar: e aí, tio, o que o senhor arrepende na vida? E aí, tia, ô vó, conta aqui para mim, se o senhor pudesse começar tudo de novo, o que a senhora faria? A resposta mais comum, sabe qual foi? Ela colecionou milhares e milhares e milhares de respostas, escreveu um livro sobre isso. A resposta mais comum é essa daí: eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria e não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Ou seja, a minha sugestão para você seria viver as suas expectativas e não as expectativas dos outros. Eu acho que é uma boa ideia. E por último, ou quase por último, na verdade, esse post no Instagram mudou minha vida. Ele é engraçado e trágico ao mesmo tempo. Você já sabe o que aconteceu, né? O Orelhinha combinou com o dono de um terreno, de que ele ia roçar aquele terreno, combinaram e tal. Ele foi lá no outro dia, roçou o lote do vizinho. E daí, coitado, a hora que ele percebeu, a única alternativa que ele achou foi colocar uma plaquinha lá que ele escreveu à mão:
Pelo amor de Deus, eu rocei o lote errado. Me telefona para ver se eu consigo receber alguma coisa do meu trabalho aqui. Quando eu vi esse post, eu comecei a pensar, peraí, isso é muito profundo, isso é filosófico, esse cara não tem ideia do benefício que ele está fazendo para mim, porque eu comecei a perguntar, será que eu estou roçando o lote certo? Será que eu estou gastando meu tempo, minha energia, meu empenho no lugar certo? Fazendo a coisa que vai render algo que realmente eu quero que renda? Ou não? E sabe que eu comecei a descobrir que muita gente está roçando o lote errado. E às vezes eu me pego roçando o lote errado também. O que eu vou fazer depois? Colocar uma plaquinha lá? Não vai funcionar. Então, eu queria te sugerir que você procurasse saber qual que é o lote certo para você roçar. O que você quer realmente fazer da sua vida? Qual que é o futuro que você quer viver? Porque a gente começa a plantar sementes para viver o futuro agora. A gente tem que pensar sempre em anos, anos e anos, não apenas em dias. Por último, aliás, penúltimo, para de gastar tempo se preocupando e se ocupando com coisas que estão fora do seu círculo de controle. Você tem um círculo de controle e nele estão, por exemplo, você, quem mais que você controla? Seu marido? Não, marido não. Você controla seus pensamentos, você controla as suas intenções, você controla as suas decisões e não muita coisa além disso. Fora disso daí, estão todas as outras pessoas. Ali está o seu círculo de influência. E depois do seu círculo de influência, você tem o resto que você não tem nem controle nem influência. Se você quer ter alta performance, comece então a discernir aquilo que está debaixo do seu círculo de controle e aquilo que não está. Porque muitas vezes a gente passa a maior parte do tempo se preocupando com coisas como a opinião que os outros têm ao meu respeito, o que o outro está pensando, ou ele não faz as coisas como eu gostaria que ele fizesse, então vou tentar agora mudar ele, coisas que não estão realmente dentro do nosso controle. E isso é uma tremenda perda de tempo. Alta performance é você ficar na sua zona, focar e ficar na sua zona de controle. Gasta tempo com aquilo que realmente você pode controlar, você pode alterar e assim o seu tempo vai ser muito mais bem usado. E por último, você assumir 100% de responsabilidade por tudo aquilo que está dentro do seu círculo de controle. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando a gente morava lá e veio essa crise de 2008, e nós perdemos quase todos os imóveis que a gente tinha lá, eu comecei a contar uma história. Eu falava para todo mundo assim, pois é, veio a crise, né? Então eu perdi tudo, nós perdemos tudo lá porque veio a crise e tal. Um dia caiu a ficha que essa história não me ajudava. Ela era bonitinha, eu saía ileso nela, muito bom contar essa história, não foi culpa minha, é culpa da crise. Mas essa história não me ajudava, porque ela fechava as portas do meu entendimento para que eu pudesse aprender alguma coisa com a circunstância. E eu comecei a contar uma outra história, eu comecei a falar para todo mundo o seguinte, nós perdemos os imóveis porque eu não segui o conselho do meu contador, que me falou que eu tinha que ter 6 meses de reserva para poder absorver flutuações de mercado, e foi por isso que nós perdemos. Então, quando eu comecei a fazer essa leitura e contar uma história diferente, eu fui atrás de cursos, eu fiz MBA em empreendedorismo, depois fiz MBA em finanças, daí fui diretor financeiro de 2 empresas de grande porte, mas eu tive que aprender a lidar com as minhas falhas, eu tive que assumir responsabilidade por uma área que eu era péssimo nela, para mim poder crescer, porque enquanto eu contava uma história bonitinha para me disfarçar, ou enquanto eu assumi uma posição de vítima nessa situação, eu não podia crescer. Toda vez que você assume uma posição de vítima, toda vez que você conta uma história que aponta a falha para uma circunstância, uma pessoa, seus pais, seu passado, seja lá o que for, você se coloca dentro de uma jaula mental, você não consegue sair dali. É muito difícil sair. E o problema é que você não percebe que você está enjaulado, mas você está. Comece a observar as suas respostas, as suas explicações e as suas histórias. Se você começar a perceber qualquer sombra de vitimismo ou coitadismo, sai desse lugar imediatamente, comece a contar uma história onde você assume 100% da responsabilidade sobre os seus atos, suas decisões, sobre todas as coisas, sobre o seu trabalho, sobre sua empresa, sobre todas as coisas. Quando você fizer isso, você sai dessa jaula infernal e você está agora pronto para aprender novas lições.